Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, minha gente, pelo amor de Deus. Hoje eu que vou trazer a palavra do Senhor aqui para nós. Eu vou compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E a palavra em que eu queria compartilhar, ela está lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. O texto diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só essa parte, não vamos ler tudo. Deus, ele falou comigo e ele me falou muito esses últimos tempos sobre a nossa rotina com ele em si. Porque muitas das vezes a gente está no dia a dia e às vezes esquecemos em que Deus está conosco. Às vezes esquecemos em que no trabalho Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, Ele está Ele está nos guardando, nos protegendo de todo mal. Ele está conosco, a presença dEle está conosco o dia todo. Mas muitas das vezes nós nem lembramos disso. A gente não pensa o que é uma vida com Deus de verdade. O que é um dia inteiro na presença do Senhor. Porque a realidade é essa, porque todos os dias nós estamos na presença do Senhor, mas nós mesmos não percebemos. A gente está com o Pai está conosco, mas nós não percebemos. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa vida fica dando atenção àquilo que geralmente nos afasta. Não estou me referindo ao pecado, mas estou me referindo a coisas em que tampa a nossa mente e faz com que nós esquecemos de que Deus está conosco. Como, por um exemplo, estamos num trabalho. Você tem que focar no seu trabalho, certo? Certo. Só que, às vezes, usamos isso como desculpa que não temos uma vida com Deus. Às vezes, usamos a nossa rotina como uma desculpa para falar que nós não temos uma rotina com Deus. Minha rotina é muito cheia, eu não consigo ter uma rotina com Deus. Mas a realidade é que a Bíblia diz que a gente adora em espírito e em verdade. Então eu não preciso estar literalmente cantando, louvando a Deus. Eu posso muito bem louvar a Deus com o meu espírito. Eu posso muito bem, enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver estudando, eu posso estar glorificando a Deus dentro de mim. Eu não preciso falar com minha boca. Deus sabe como que é o meu coração. Deus sabe como que é a minha alma. Deus sabe muito bem como que é as nossas vidas. E lá em João, 1 João, né? 1 João 3:1 diz o seguinte, calma aí, eu vou procurar. Aqui, pronto. Em 1 João 3:1 está escrito o seguinte: vede quão grande o amor nos tem concedido ao Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Enquanto estamos na presença de Deus, para ter uma comunhão com Deus, nós precisamos criar uma relação com Ele, uma relação de pai e filho. E ultimamente, nesses últimos tempos, eu tenho percebido que muita gente tem vivido altos e baixos em decorrer de semanas. Em decorrer de semanas, uma pessoa está... Vou dar um exemplo. Uma pessoa, na primeira semana do mês, ela está fervorosa. Ela está lendo a Bíblia todos os dias, está fazendo seus devocionais, está meditando na palavra do Senhor. Só que na segunda semana já, na próxima semana, a pessoa já está não dando a mesma importância em que estava dando antes. Aí está se distanciando e ela se afoga nisso. E ela fica vivendo uma vida de altos e baixos. Em decorrer de semanas, a vida dela muda por inteiro. Ela está uma semana lendo a Bíblia, uma semana termina de ler um livro, termina de ler Isaías, e na outra ela não para de ficar viciada em Netflix e outras coisas vãs, em que só faz a gente perder tempo, só faz a gente
perder um momento valioso com o Pai. A realidade é que uma vida com Deus, ela exige tempo e exige determinação, exige constância, exige esforço nosso para viver uma vida com Deus. Porque a realidade é que Deus começa a agir na minha vida quando eu dou lugar a Ele. E quando eu dou lugar a Ele, eu estou me referindo a eu ir para a presença dEle, em vez dEle vir até mim. Porque muitas das vezes nós esperamos que Deus venha até nós. Nós esperamos que Deus venha no meu quarto, quando eu estou lá deitado, sem eu fazer nenhum esforço. A realidade é que o amor de Deus, ele é recíproco. O amor de Deus, ele ama todos nós da mesma forma. Ele não ama o Raul mais que a mim. Da mesma forma que ele ama o Raul, ele ama a mim. Ele não ama mais a minha mãe do que a mim. Mas ele ama todos nós de uma única forma. Só que as ações do Senhor são mútuas e que nem o seu amor é recíproco. Só que as ações que Ele tem conosco, as atitudes em que Ele toma para ajudar na nossa vida, está com base naquilo que eu ofereço a Deus. Deixa eu procurar. 1 Samuel 2,30. Diz o seguinte a palavra lá em 1 Samuel 2,30. Honra ao Senhor e o Senhor te honrará. Despreze ao Senhor e o Senhor te desprezará. Da mesma forma em que eu ajo com Deus, Deus agirá comigo. Se eu quero se eu quero que Deus venha com a presença dEle poderosa até mim, eu preciso ir até a presença dEle. Eu preciso entregar tudo aquilo que eu tenho a Deus. Se eu quiser tudo que Deus pode me oferecer, eu vou ter que entregar tudo que eu posso oferecer a Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: se você quiser receber aquilo que ninguém tem, faça aquilo que ninguém fez. E é isso que a nossa vida com Deus é isso. Na nossa rotina, a gente precisa viver como Davi. Eu estava estudando um pouco os Salmos de Davi, e se você for ver com atenção, o Davi age com grande dependência, e ele deixa claro em que a força em que ele tinha, a coragem que ele tinha não vinha do Senhor. Aquela coragem que fez ele derrotar um gigante, aquela coragem que fez ele derrotar ursos, leões, não era uma mera coragem, não era algo que vinha dele próprio. Porque se eu estivesse na frente de um leão, uma pessoa normal, não importa a pessoa, ela ia morrer de medo, gente. Ela não ia, na frente de um urso, ela ia morrer de medo. Mas por que Davi teve tanta coragem? Porque ele tinha plena confiança no Senhor. Eu fico imaginando como que estava a mente de Davi naquele momento em que ele estava enfrentando Golias. Como que ele não temeu literalmente um gigante? Como ele não temeu alguém que poderia despedaçar ele até mesmo sem armas? E eu fiquei pensando, cara, Davi devia estar pensando: o Senhor é minha força, o Senhor é minha proteção, o Senhor que me capacita, então eu não preciso temer. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus dos exércitos. Ele derrota quem Ele quiser, Ele passa por cima de quem Ele quiser. E viver uma vida em santidade, uma vida em Deus, é viver tomando a cada dia atitudes em que me distanciará do mundo e me aproximará de Deus. Eu coloquei alguns tópicos que eu queria falar agora, que é necessário para que a gente possa, né, ter uma vida com Deus todos os dias, e não só semanas, não só um mês, um ano, e depois largar isso e cair de novo e voltar ao pecado em que eu estava. Porque a realidade é que a palavra do Senhor mesmo diz que nem morno nem quente Ele vomitará da sua boca. Então, uma vida com Deus é essencial para que possamos compreender as ações malignas deste mundo e ver o que Deus quer da nossa vida. Porque o passo em que o Senhor colocou para eu dar no dia de amanhã, o passo que o Senhor quer que eu dê no dia de amanhã é de acordo com o passo que eu dou hoje a Deus. Se eu dei um passo hoje, só que torto, o meu dia de amanhã será torto. Se eu dei um passo hoje em um caminho reto,
amanhã o meu dia será sobre um caminho reto. Aquele passo em que eu dou hoje determinará o meu dia de amanhã. Aquilo que eu faço hoje determinará aquilo que eu irei colher no dia de amanhã. Aquilo que eu planto, eu colho. E um dos tópicos em que a gente precisa colocar na nossa vida no começo, porque a realidade é que quem vive em altos e baixos nunca saiu do começo, nunca saiu realmente desde quando conheceu a Deus. Tem pessoas em que conhecem a Deus há anos, que vai à igreja, em que até tenta ler a Bíblia, né, porque não sei o que acontece, até tenta ler a Bíblia, não consegue ser constante com isso, com uma vida com Deus, e não consegue porque não consegue abandonar o pecado, não consegue nascer de novo, porque nascer de novo não está baseado em eu ir a um tanque de água e me molhar. Isso aí não tem nada a ver. A realidade é que o batismo, ele é uma declaração de que agora eu sou do Senhor totalmente. Eu me entreguei totalmente a Deus, por isso que a gente fala que nasceu de novo, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, a partir daquele momento, será Cristo, a gente tem que viver como se Cristo estivesse sendo nós, como se nós fôssemos Cristo. A palavra do Senhor diz que devemos pegar Cristo como espelho. Paulo, se eu não me engano, ele diz: sejam imitadores de mim, assim como eu sou imitadores de Cristo. E é dessa maneira em que temos uma vida de santidade, em que temos uma vida voltada ao Senhor, voltada nas maravilhas em que o Senhor tem para a nossa vida. E abandonar o pecado é algo que no começo é difícil. No começo é difícil, é algo doloroso, porque a realidade é que o pecado ele é doce, ele é algo bom de consumir em si. Só que a realidade é que quanto mais o pecado é doce, mais a consequência dele é amarga. Quanto mais eu me deleitar no pecado, mais eu sofrerei, porque o pecado tem uma consequência. E por que tantas pessoas gostam de permanecer no pecado em vez de ir para os braços do Senhor? Porque a realidade é que a palavra do Senhor, ela machuca, ela vai de encontro com aquilo que nós queremos, ela afronta, ela não é algo que uma pessoa do mundo vê e diz: nossa, isso aqui é bom. Não, está falando para eu renunciar àquilo que eu gosto, está falando para eu tirar da minha vida aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu adoro consumir, aquilo que eu faço quase todo dia. E com isso, pessoas tendem a entender que uma vida com Deus é algo chato, é algo ruim, é algo que em vez de fazer bem a mim, vai fazer mal, porque está tirando aquilo que eu gosto da minha vida. Só que a realidade é que a palavra do Senhor, ela pode machucar, ela pode afrontar, ela pode negar aquilo que eu quero para a minha vida. Só que você vai ver que o amargo da palavra é mais doce do que a consequência do pecado. Você vai ver que a palavra do Senhor é tão doce comparada ao pecado, em que você não vai mais querer tirar aquilo da sua vida. Porque uma vez em que você começa a trilhar um caminho, vai ter um momento em que você vai olhar para trás, em que você vai dizer: não tem como voltar, não tem como eu retroceder, não tem como eu voltar à minha vida de antes, aos meus pecados de antes, a me deleitar naquilo em que me destruiria. Você começa a perceber em que você estava fazendo uma trajetória para a sua própria ruína. Você começa a perceber em que você estava vivendo uma vida totalmente oposta daquilo que você achava que era, daquilo que era bom na realidade. Porque as pessoas em que vivem em iniquidade, elas a cada dia mais se afundam em pecado, pensando que aquela é a solução, pensando que aquele é o caminho, pensando que aquela é a verdade, que aquilo ali é a coisa boa. Só que a realidade é que quanto mais se afunda no poço, mais difícil é de voltar, mais difícil é de retroceder. E por isso que hoje em dia pessoas no mundo não conseguem seguir a Cristo, não conseguem viver uma vida em união com Deus, porque afundou tanto, mais tanto, em que não consegue mais sair de lá. Não consegue. Eu conheço pessoas da minha própria família em que já se afundou tanto em pecado,
em que eu olhei para essa pessoa e eu pensei, Deus, eu acho que não tem mais como salvar, Senhor. Eu acho que não tem mais como essa pessoa ir aos teus caminhos. Porque teve um dia em que eu chamei a atenção dessa pessoa. Estava sozinho em casa, aí depois ela chegou. Eu estava lá na casa da minha avó. Ela chegou em casa, aí eu falei, Lau, por que você, que é o apelido que eu dou à pessoa, ao meu tio. E eu falei, Lau, por que você ainda continua nessa vida sendo que você sabe que o caminho é o Senhor? Por que você continua nessa vida sabendo em que a droga só te levará à morte, as bebidas só te levará à morte, a prostituição só te levará à morte? Só que ele estava a um nível absurdo de ignorância. Não estou querendo dizer que ele estava sendo ignorante comigo, sai daqui, eu não quero mais ouvir você, não quero mais dar ouvidos a você. Mas a realidade é que ele foi totalmente tomado pela ignorância deste mundo, em que a verdade absoluta é a verdade dele, é a verdade em que ele acredita, porque ele estava a um ponto de falar que mesmo quando estava fazendo coisas erradas, fazendo pecados, eu mostrei a ele que ele estava fazendo pecados, ele sabe disso, só que ele ainda disse, não, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Aí eu falei, mesmo continuando nessa vida, ele falou, vou, tenho certeza absoluta, só Deus sabe como é minha vida, tal. Só que a realidade é que a salvação, ela não vem a partir de eu falar, eu aceito Jesus Cristo. Ela, sim, faz parte. Eu aceito a Cristo como meu Salvador, como meu único Salvador. Só que até o dia em que eu morrer ou que Ele voltar, eu preciso viver uma vida de santidade, trilhar em um caminho de santidade, porque pessoas em que estão totalmente afogadas em pecados e vêm à igreja e não muda, a pessoa não percebe, mas ela é apenas um lobo em meio de ovelhas. Ela acha que não está fazendo mal algum, mas a realidade é que onde uma pessoa pecadora está, o pecado está lá. E da mesma forma é com Deus. Onde eu estiver, Deus estará comigo. Deus estará conosco. Onde você estiver no seu trabalho, Deus estará com você. Onde você estiver na sua escola, Deus estará com você. Na sua faculdade, Deus estará com você. Porque esse Deus é um Deus misericordioso em que não desampara o seu servo, que não desampara o seu filho, que não desampara aquele que ele ama, aquele servo em que quer estar com o Senhor. Jesus disse que jamais rejeitará aquele que quer vir a Ele. Que possamos viver uma vida com mais anseio ao Senhor, com mais paixão ao Senhor, porque a realidade é que a gente está no dia a dia, a gente está, como eu posso dizer, com o nosso mundo, a gente está vivendo no nosso mundo, vivendo no nosso plano. A gente chega da escola, do trabalho, de algum lugar que você veio, que você vai quase todo dia, e a gente diz o seguinte, e a gente pensa o seguinte: poxa, o que eu vou fazer hoje? Qual que vai ser a próxima coisa em que eu vou fazer? A gente nem começa a gente nem prioriza muitas das vezes a nossa vida com o Senhor. Às vezes a diferença que vai fazer se eu chegar da escola e orar pelo menos 10 minutos na minha vida vai ter um impacto sobrenatural. Vai acontecer algo extraordinário, maravilhoso, porque eu estarei demonstrando a Deus em que eu priorizo Ele, em que eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. Uma mera atitude de eu chegar e os meus primeiros minutos eu entregar ao Senhor mostrará. E eu fico pensando como Deus fica depois da gente fazer isso. Depois da gente chegar em casa e orar um pouco, e ler um pouco da palavra, e ver uma pregação, e ouvir um louvor, cantar a Deus. Eu fico imaginando como Deus deve ficar. Eu acho que Deus deve ficar meio assim, Ele realmente quer ficar comigo. Ele realmente me ama. Ele realmente quer uma comunhão comigo. Muitas das vezes reclamamos em que não ouvimos a voz do Espírito Santo, em que não sentimos o toque do Espírito Santo, o mover dele sobre a igreja, mas a realidade é que pessoas em que vivem desse jeito, nunca realmente se colocaram à frente do Senhor ajoelhado, nunca
se colocou verdadeiramente à frente do Senhor para entregar o que tem de melhor. A oferta não é apenas aquilo que eu tenho em espécie, uma nota, um cartão, um Pix, não, mas a minha vida tem que ser uma oferta ao Senhor, a minha vida, o meu espírito, que eu possa viver para glorificar o nome do Senhor, que eu possa viver glorificando o nome do Senhor a todo tempo e mostrando que Ele é bom, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é um Deus em que cumpre o que diz, que é um Deus em que não desampara, que é um Deus em que me dá força todos os dias. Que às vezes nós caímos em pecados e percebemos isso. Só que caímos em pecados às vezes lembrando, depois de um tempo que a gente pecou, a gente lembra, cara, como é que eu caí nesse pecado? Como que eu pude me desviar, sair do caminho por um certo tempo? Alguma coisa aconteceu na minha vida. Por que que eu caí? E a gente começa a refletir e às vezes só falta ação da nossa parte. Ação da nossa parte, porque Deus, o que Ele mais quer é a todo tempo que estejamos ligados a Ele. Porque se a todo tempo estivermos ligados com o Pai estará ligado conosco. E Ele nos avisará, olha, toma cuidado com aquilo. Eu me lembro de um certo dia em que eu estava pedindo para o Senhor sabedoria, conhecimento, e uma pessoa veio até mim e disse, Deus te dará o que você quer. Mas Ele te diz algo, toma cuidado, esteja sempre ligado a Ele para que você não se perca nesse caminho. Porque muita pessoa quer conhecimento, né? Muita pessoa quer sabedoria, muita pessoa quer saber demais e por querer tanto, por colocar em primeiro lugar, acima de Deus, o conhecimento e a sabedoria, a pessoa se perde. Há pessoas em que eram crentes, em que eram cristãos, viraram ateus por causa de certos conhecimentos, por causa de certas mentiras. E devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com isso. Nós precisamos viver a todo tempo debaixo de uma palavra do Senhor, em que me capacita, em que te capacita, em que todos os dias me mostrará o caminho em que eu devo trilhar, me mostrará o caminho em que eu devo tomar em minha vida, com sabedoria, com conhecimento, não para me vangloriar, mas através da minha vida eu vangloriar a Deus, eu mostrar que Ele é digno de glória, que Ele é digno de toda honra, de todo louvor, e que Ele é soberano, que Ele possa reinar em nossas vidas a todo tempo, que Ele possa fazer parte, até de quando você estiver sozinho na mesa, que esteja conversando com o Senhor. Quando você estiver no seu trabalho, esteja conversando com o Senhor, em espírito. Louve a Deus em espírito. Às vezes eu estou andando pela rua e até mesmo quase já fui atropelado, porque eu fico pensando no mundo da lua. Eu fico, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por hoje. Obrigado, meu Senhor amado, pelas oportunidades que o Senhor me deu, Pai amado, de poder fazer isso, de poder fazer aquilo. E eu fico lá no meu mundinho pensando. Às vezes eu fico andando falando, feito um doido. Eu fico pensando quem é que fica, meu Deus do céu, fica me olhando. Olha que menino estranho, Jesus. Mas enfim, irmãos, precisamos viver uma vida de gratidão. Precisamos viver uma vida de total adoração ao Senhor, de total entrega, de anseio a cada dia mais. Que cada dia mais possamos estar mais apaixonados por Cristo, não vivendo com meras leis humanas, mas vivendo na lei do Senhor, mas que possamos viver na palavra do Senhor, porque é isso que Ele quer da nossa vida, é isso que Ele quer que façamos todos os dias, conhecer a Ele um pouco mais, saber mais um pouco dEle, conversar mais com Ele, né? E algo que eu queria falar é a última coisa em que... acho que eu já disse sobre Davi, né? Sobre Davi, porque Davi, em todos os seus salmos, ele mostra total dependência, mostrando que a força não vem dele, mas provém do Senhor. Tudo está baseado à honra e glória do Senhor. Quando eu vou pregar, quando eu vou falar a palavra de Deus para alguém, eu não vou para mostrar que eu sei. Eu não vou para mostrar em que o meu conhecimento é algo de se impressionar, querendo me vangloriar. Mas tudo que fazemos, até das coisas mais comuns, até as mais
perplexas, se eu posso, né? Perplexas, eu acho, tá certo? Amém. Devemos fazer com total humildade, devemos fazer com total devoção a Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, sabendo em que Ele é o nosso Senhor, aquele que nos capacita e nos livra das garras do maligno. Que possamos, irmãos, todos os dias viver em santidade, que possamos, irmãos, todos os dias viver em união com Cristo, em união com a igreja, porque fazer a vontade de Deus é se unir com a igreja, né? Nós somos membros do corpo de Cristo. A todo momento devemos andar juntos, devemos nos aconselhar. E se você está passando por alguma dificuldade, algo do tipo, em que você não consegue se manter na palavra do Senhor, procure o seu irmão. Procure aquele que sabe até mais que você, que tem um pouco mais de sabedoria, que tem um pouco mais de conhecimento, para que ele possa te instruir. E que possamos todas as vezes fazer isso com temor a Deus. Em Provérbios 1, se não me engano, no último versículo, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, mas não o temor de ter medo a Ele, mas de saber de quem que eu devo temer é Ele e não a um homem. Eu tenho que viver com base em uma palavra, que é a palavra de Deus. E vamos orar, irmãos. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, eu te agradeço. Te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor me deu, de poder compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, com todos os meus irmãos. Espírito Santo, que essa palavra possa adentrar no coração de cada um aqui, que possamos carregar essa palavra e viver ela fora da igreja também, que possamos, meu Senhor Jesus, viver uma vida contigo, uma vida de total devoção, adoração e amor contigo, neste mundo, na igreja, na nossa casa, em qualquer lugar, Pai amado, na escola, no trabalho, que possamos lembrar que o Senhor é o nosso pastor, que possamos lembrar, Pai amado, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é aquele que nos capacita, que nos dá força, que nos instrui e que nunca nos deixará, Pai amado. Senhor, que o Senhor possa a todo tempo nos instruir, não nos deixe cair nas garras do maligno, Pai amado, mas que possamos, meu Pai amado, cada dia mais nos deleitar em Teu amor, nos deleitar em Teus braços, Pai amado, se aprofundando dia e noite em Tua palavra, vivendo com temor a Ti, vivendo com paixão a Ti, e que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome, que possamos todos os dias ser gratos por aquilo que temos, possamos viver uma vida de gratidão, uma vida reta, no caminho do Senhor, um caminho reto, um caminho seguro, um caminho da verdade, que possamos, meu Senhor amado, todos os dias sentir a Tua presença, viver a Tua presença, e que possamos entender que precisamos nos entregar, meu Pai amado, para que o Senhor se entregue, que possamos entender, meu Pai amado, que temos que colocar a nossa presença diante a Ti, para que o Senhor venha, meu Pai amado, nos inundar com Tua poderosa presença e com Teu amor. Espírito Santo, eu Te louvo e Te agradeço, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Boa esta palavra. Meus irmãos, nesse momento nós vamos orar. Se você quiser trazer aqui a representação fotográfica de alguém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós desqualificamos todas as ferramentas que foram preparadas contra essas vidas. Toda maldição que foi lançada por palavras ou por obras, nós repreendemos. Nós desfazemos todas as obras do mal. Em nome de Jesus, nós paralisamos toda ação diabólica. Caia por terra agora. Espírito do vício, espírito de ações que desagradam a Deus, da prostituição, do adultério, do lesbianismo, do homossexualismo, nós damos uma ordem, caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que tem levado essas pessoas a serem dependentes de remédio, nós repreendemos agora, que o câncer saia, que a AIDS saia, que toda
doença no sistema respiratório cesse agora. Em o nome de Jesus, nós abençoamos cada uma dessas vidas que aqui estão representadas nessas fotos. Senhor, Tu és o Deus que conhece aquele que está perto, aquele que está longe, e nós declaramos: haja salvação, haja libertação, haja cura, haja quebra de maldição, quebra de vínculo. Em nome de Jesus, damos uma ordem: espírito maligno que se apoderou dessas vidas, dessas pessoas, levando eles a se desviarem, a desgarrarem, a estar tendo ações que desagradam a Deus, saia dessas vidas agora, em o nome de Jesus. Toda obra maligna seja desfeita, toda palavra seja desfeita, e nós abençoamos essas pessoas com as bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém? Queridos, no domingo teremos ceia do Senhor, mas sábado, eu disse? O que tem sábado, Duda? O que tem sábado, evangelista Fernanda? O que tem sábado, irmã Zilar? Diga assim: as mulheres estarão reunidas falando de Deus. Coisa boa é quando essas mulheres se reúnem aqui. Vai ser uma bênção. Você diaconiza, irmã Zilar? Diaconiza, né? Diaconisa Zilar vai estar aí, evangelista Fernanda vai estar aqui, a ministra Duda vai estar aqui, a minha esposa Antônia vai estar aqui, a minha pastora vai estar aqui. Aleluia! Vai ser uma bênção. Convide suas amigas, convide suas parentes para vir, vai ser algo muito bom. Vai ser a partir de que hora, Fernanda? A partir das 15 horas. Você que está na internet, nós estamos aqui na rua Senador Vergueiro, número 1032, no coração de São Bernardo. Vem para cá, vai ser muito forte, amém? Domingo, ceia do Senhor, às 18 horas, Santa Ceia do Senhor. Meus irmãos, se você puder, manda mensagem para 3 pessoas que você notou que não está vindo no culto. Manda mensagem para 3. Cada um de vocês. Manda mensagem para 3. Fala: tem culto domingo. E você é convocada ou convocado para estar conosco na ceia do Senhor. Lembrando que no último sábado teremos aqui uma grande vigília. Vai vir um pastor de Itaquaquecetuba. Ele já confirmou. Reteté de Jeová, canela de fogo. Tem mais, teremos também um encontro de homens, está se aproximando, sem ser nesse sábado, no próximo sábado, encontro de homens, vai ser uma bênção, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti pelo privilégio de podermos estar reunidos neste santuário. Obrigado pela vida do Teu servo Guilherme, continua a usá-lo poderosamente. Continua, Senhor, manifestar a Sua glória neste lugar. Teus filhos que estarão indo de retorno à sua casa, leva em paz, segurança, dai-nos uma noite de um sono reparador, um sono, Senhor Deus, cheio da Tua bênção, da Tua graça, que nós possamos ter um dia, Senhor, produtivo. Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa o lugar onde nós trabalhamos, abençoa aquelas pessoas que estaremos falando no dia de amanhã. Dai-nos graça, direcionamento, dai-nos revelação do céu para pregarmos a Tua palavra, aonde quer que estejamos, com quem estivermos, usa a nossa vida. Oh, glória a Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Faz assim com a sua mão. Curve a sua cabeça, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Saúde, seu irmão, com a paz do Senhor. Está terminado em nome de Jesus.